meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Hoje nós vamos, nesta videoaula, estudar um pouco a respeito do capítulo 16 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Não é um capítulo muito extenso, mas é um capítulo muito interessante, com muitos assuntos importantes, porque o Senhor Jesus vai estar falando, e Mateus aqui está escrevendo, acerca da igreja do Senhor Jesus. Portanto, eu quero convidar você para ficar comigo aqui até o final. Caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal, não perca tempo, faça aqui a tua inscrição, junte-se a nós, vamos caminhar conosco, será muito bom termos aqui a sua companhia. Amém? Antes de iniciarmos, vamos aqui fazer uma oração. Vamos chamar pela presença do Espírito Santo junto de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença. Obrigado, Paizinho, por essa rica oportunidade de estudarmos mais um texto da Tua Palavra. Pai, fala o nosso coração através da Tua Palavra. Nos ensina, Pai, nos orienta como nós devemos Te servir e que tudo aquilo que nós venhamos a ouvir aqui, estudarmos aqui, Senhor, não seja apenas conhecimento, mas que essas palavras possam trazer efeito em nossas vidas, transformação em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Bom, enquanto você vai separando a sua Bíblia, vai abrindo aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, eu quero dizer para você que, como eu mencionei aqui inicialmente, dentre muitos assuntos que nós vamos falar neste capítulo, nós vamos ver que o ponto focal é conhecer o ensino de Jesus acerca da sua igreja. Por isso nós podemos dizer aqui que o capítulo 16 de Mateus, ele é um capítulo que fala da igreja de Cristo Jesus, ou por que não dizer, da igreja do rei, já que o evangelho de Mateus fala muito a respeito do rei Senhor Jesus. Mas afinal, o que seria então o reino de Deus? Bom, este assunto, claro, ele possui diversas respostas e também ele é um assunto um pouco complexo para, de repente, tratarmos aqui em poucas palavras, mas eu vou tentar aqui sintetizar para você alguns pontos importantes em relação ao que é o reino de Deus. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, enquanto você vai se preparando para o estudo que nós vamos fazer, é que o reino de Deus é o governo, é a soberania e é a autoridade de Deus na vida de uma pessoa ou de várias pessoas. Não se trata, portanto, de um domínio político, mas também não se trata de um domínio territorial, mas de um domínio interno, dentro de cada um de nós, no âmbito espiritual. O reino de Deus, ele é uma realidade que está presente e também estará não só aqui, mas no futuro. Portanto, nós podemos desfrutar das bênçãos deste reino agora, no tempo em que nós estamos vivendo, mas também nós desfrutaremos no futuro, na vida eterna que nós cremos que viveremos com o Senhor Jesus. O reino de Deus também, ele é um reino trazido pelo Senhor Jesus e selou a vitória definitiva e completa contra o pecado, contra a morte e contra Satanás. Como alguém pode ingressar ao reino e se apropriar dessas vitórias? Bom, através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Um quarto aspecto que eu quero falar para você a respeito do reino de Deus é que o reino de Deus ele abrange todo o universo e não só o mundo de Israel. Isso se trata de uma realidade presente, escatológica, que fala acerca do final do mundo. A igreja é o povo de Deus e são aqueles seguidores de Jesus que aceitaram, reconheceram o Senhor Jesus como Senhor de sua vida e seu Salvador e estão seguindo ele ao longo do tempo. E é o corpo de Cristo, vamos assim dizer, é a família de Deus, é o santuário e é a habitação do Espírito Santo de Deus. E neste capítulo 16, Mateus
vai falar um pouquinho daquilo que Jesus ensina acerca da sua igreja. Se nós tivéssemos aqui que apresentar um esboço acerca deste capítulo, podemos dizer que ele pode ser dividido seguramente em 5 partes. A primeira parte, nós vamos ver aqui do verso 1 ao 4, os fariseus e os saduceus, eles vão pedir um sinal a Jesus. Depois, a segunda parte, que seria do verso 5 ao 12, Jesus fala acerca do fermento dos fariseus e dos saduceus. Depois, na terceira parte, do verso 13 ao 20, a confissão de Pedro. E uma quarta parte, do verso 21 ao 23, aonde Jesus, mais uma vez aí, vai predizer acerca da sua morte e da sua ressurreição. E, por quinto, nós temos aí uma orientação de Jesus, que é o preço do discipulado para aquele que deseja segui-lo, aonde deverá tomar a sua cruz e acompanhar o Senhor Jesus. Portanto, não é um capítulo extenso, como eu disse para vocês, mas é um capítulo muito rico, é um capítulo muito cheio de informações. Amém? Para poder facilitar a nossa didática, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira parte, a leitura do verso 1 até o verso 12. E eu vou pedir para que você me acompanhe. Amém? Então vamos lá. Os fariseus e os saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse um sinal. E ele respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã, céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo nos céus, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido o pão. Ao tomar conhecimento do que falava, Jesus disse: como é pequena a sua fé, porque vocês discutem entre si sobre a falta de pão. Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e dos cestos que sobraram, que vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e dos cestos grandes de sobra que também recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Amém, queridos? Pois bem, olha só, podemos dizer que esta primeira parte, se nós pudéssemos aqui dar um título a ela, nós vamos dizer que aqui nós temos um ponto forte que trata em relação inicialmente da incredulidade e da falta de discernimento, tanto por parte aí dos discípulos que não entendiam aquilo que Jesus estava falando e foram compreender somente no final. Bom, aqui Jesus novamente é procurado por um grupo de fariseus e por um grupo de saduceus. Nós temos falado aqui nos capítulos anteriores muito a respeito dos fariseus, mas não tanto assim dos saduceus. Falamos que quando nós passamos lá pelo capítulo 3, nós demos ali uma pincelada sobre eles, mas agora eles reaparecem aqui de novo no capítulo 16. É só para lembrar, os saduceus eram um tipo de partido político ligado aí à aristocracia judaica. E é bastante comum a gente ver, né, na história do povo de Israel que ele era um grupo que emergiu do período
entre o Antigo e o Novo Testamento, basicamente composto por membros de famílias sacerdotais. E por isso que geralmente o sumo sacerdote também pertencia a esse grupo, ao grupo dos saduceus. E aí mesmo nós vendo que Jesus havia procurado se afastar um pouco desses grupos religiosos, os fariseus e os saduceus, eles continuavam irados com Jesus e dessa vez eles desafiaram a Cristo pedindo a ele um sinal dos céus. Eles não queriam, queridos, um milagre aqui na terra, uma cura, por exemplo, mas eles queriam algo que realmente fosse espetacular, ou talvez celestial, como por exemplo cair fogo do céu. Eles queriam, na verdade, um sinal que provasse para eles que Jesus era o Messias. O significado aí do original grego para a palavra sinal é o mesmo que um prodígio por meio do qual alguém pode reconhecer uma pessoa e confirmar a sua identidade. E diante então dessa postura, desse grupo de religiosos, Jesus novamente aqui vai o quê? Vai os confrontar. Primeiro, Jesus vai acusá-los de desonestos. Eles sabiam discernir evidências da criação de Deus e se recusavam a crer nos milagres que Jesus estava fazendo. O que na verdade faltava para eles não eram provas, mas era honestidade, era humildade, faltava fé. Se formos olhar a sequência cronológica da vida e do ministério de Jesus, essa aqui já era a quarta vez que eles pediam um sinal para Cristo Jesus. Primeiro nós vimos lá em Mateus capítulo 12, verso 38, João também no capítulo 2, verso 11 fala sobre isso, João também no capítulo 6, verso 30 e agora aqui no capítulo 16 de Mateus. E a resposta de Jesus para eles já foi um sinal. Foi exatamente conforme nós lemos aqui em Mateus 12, 38. Mas certamente eles, novamente aqui, não entenderam. Jesus disse a eles no verso 4, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jonas era um sinal. O milagre que havia acontecido com Jonas era um tipo teológico, ou seja, apontava para a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Jesus, através dessa resposta que ele deu, ele só confirmava que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. Os discípulos, então, acompanharam Jesus saindo ali da Galileia, e aí nós vimos que no verso 5, que eles se esqueceram de levar pão. Depois dessa resposta, Jesus saiu dali, foi para Galileia, os discípulos foram com eles, e eles se esqueceram de levar pão. E aí, diante disso, queridos, veio uma advertência de Jesus para eles. Jesus fala para eles, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Percebam que não era simples para os discípulos compreender Jesus, porque Jesus falava coisas espirituais. E por incrível que pareça, eles só traziam a fala de Jesus para o literal. Então eles começaram a discutir ali, né, se Jesus estava se referindo exatamente ao fato deles terem se esquecido de trazer pão. E aí Jesus, então, vendo que eles discutiam, foi necessário esclarecer para eles aquilo que estava querendo dizer. Lá no verso 12, nós vimos que, finalmente, eles conseguiram entender o que Jesus estava dizendo, que Jesus não falava no literal pelo fato de terem esquecido do pão, mas sim comparando o fermento a uma doutrina de ensino perigosa que cresce com muita facilidade, ensinada pelos fariseus e pelos saduceus. Na Bíblia, queridos, o fermento, ele geralmente é usado para simbolizar o mal. Na Páscoa, por exemplo, os judeus deviam remover o fermento de suas casas. Êxodo capítulo 12, do verso 18 ao 20, você vai ver isso.
O fermento ele era proibido também, de ser colocado como uma oferta, como parte de ofertas. Isso na lei, lá em Êxodo 23, 18, depois 34, 25, no livro de Levíticos 2, 11, 6, 17, também você vai ver a respeito disso. E no Novo Testamento, o texto de Gálatas, capítulo 5, do verso 1 ao 9, nos faz entender que o fermento também ilustra falsas doutrinas, pecado dentro da igreja, como por exemplo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e a hipocrisia. Em Lucas fala sobre isso no capítulo 12, verso 1. Então o fermento, ele age de forma invisível, mas logo ele se espalha de forma avassaladora. E por isso Jesus então adverte aos seus discípulos quanto ao risco e o perigo do ensino legalista das tradições humanas ensinadas pelos fariseus. E os saduceus, eles eram mais liberais, mas eles eram hereges. Por quê? Porque negavam a ressurreição. Portanto, queridos, como ensinamento para as nossas vidas acerca desse estudo, fiquem atentos aos fermentos ou então às heresias ensinadas por aqueles que são fariseus e os saduceus da nossa era. E tem muitos espalhados por aí. Amém? Continuando então, vamos fazer a leitura agora do texto do verso 13 ao verso 20. Olha só o que diz aqui o texto bíblico. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, pois meu Pai no céu, quem lhe revelou isso? Nenhum ser humano saberia por si só. Olha que coisa linda, queridos. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos, você pode estar estranhando um pouco a versão da Bíblia que eu estou lendo, mas eu estou lendo o texto da Nova Versão Transformadora, da NVT, da editora Mundo Cristão, ok? Pode ser que de repente você esteja com outra versão, com um português um pouco mais antigo, um português um pouco mais tradicional, mas essa versão é uma tradução mais contemporânea, tá? Então nós podemos dizer que este texto aqui, Jesus faz uma revelação, mas Pedro faz uma confissão. Começa aqui com um questionamento, né? Onde ele vai perguntar aos seus discípulos quem ele era. E nós vamos ver aqui que nós vamos descobrir muita coisa a respeito da igreja do Senhor Jesus. Esse texto, ele tranquilamente pode ser intitulado como a Igreja de Cristo. E a igreja de Deus, ela é uma só. Ela reúne todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador em todos os tempos e em todos os lugares. Aqueles que viveram no Antigo Testamento, que não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, alcançaram a remissão dos seus pecados, o perdão e a salvação, através da fé, através da obediência que tiveram aos mandamentos de Deus. Eu acredito que tenha já comentado aqui com vocês, logo no início dos nossos estudos aqui de Mateus, que Mateus é o evangelho da Igreja de Cristo, pois ele é o único, queridos, que registra a palavra igreja, conforme nós lemos aqui no verso 18. Portanto, esse texto, ele desconstrói
algumas falsas interpretações e o modismo contemporâneo de pessoas que dizem que Jesus não veio para instaurar uma igreja. Sim, ele veio, nós acabamos de ler aqui. E é um corpo invisível de Cristo, ou seja, todas as pessoas que estão ligadas a ele pela fé fazem parte desta igreja. Jesus aqui nesta ocasião, ele estava falando na região de Cesareia de Filipe e perto do Monte Hermon, junto à nascente do Rio Jordão. E nós vimos ali que ele vai questionar aos seus discípulos sobre quem o povo dizia que ele era. Como nós lemos, aqui foram várias as respostas. João Batista, Elias, Jeremias, algum outro profeta. E é interessante que se você entender e parar para pensar, se essa pergunta fosse feita hoje, nós também teríamos várias respostas. Olha para a sociedade contemporânea e você vai ver que muitas pessoas iriam chamar de Jesus de um guru espiritual ou de um espírito evoluído, para outros um líder revolucionário, né? Como a gente vê por aí, uma deturpação enorme de quem era Jesus. Alguns diriam que ele era apenas um homem bom e que deixou aí bons exemplos, outros diriam que ele era um líder religioso e muitas outras coisas mais. Mas o interessante é que Jesus pergunta a opinião exclusivamente aos seus discípulos. E a resposta de Pedro, ela é exata e ela é completa. Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, com essa afirmação é que nós podemos ver que como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: o Senhor é o Messias, é o ungido de Deus. O Senhor é o mediador, conforme nós vemos Paulo dizer a Timóteo, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao 5. Ou então o Senhor é o profeta, previsto lá e predito por Daniel no capítulo 18, do verso 15, depois 18, Atos capítulo 3, verso 24, também Atos 7, 37. É como se Pedro também estivesse dizendo: o Senhor é o único sumo sacerdote, como predito em Salmo 110, verso 4. Depois também Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, 34. E o autor aos Hebreus também fala no capítulo 7, verso 24. E também seria como se Pedro estivesse dizendo: o Senhor é o Rei eterno do seu povo. Confirmando aquilo que estava escrito em Salmos, capítulo 2, verso 6. Mateus 21, verso 5, que nós vamos estudar ainda. Depois Mateus 28, 18. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 20 ao 23. E como ele revelou a João, e está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 6. O grande segredo revelado aqui por Jesus foi que a confissão de Pedro não foi dele. Olha que interessante, Deus o usou. Ele foi um ato de uma revelação divina. Foi Deus quem revelou a Pedro quem era Jesus. E aí, a partir daí, então, Jesus traz explicações fundamentais acerca da origem e do fundamento da sua igreja. Desses últimos versículos dessa parte, eu quero destacar para você alguns pontos importantes. Primeiro ponto: Jesus é aquele que constrói a igreja. Ele faz isso pessoalmente e poderosamente. Tal como um edifício é construído a partir da sua base, da sua fundação, a igreja é construída por Cristo durante a história. Diariamente, queridos, no mundo aonde a igreja se faz presente, ela está crescendo com novas conversões. Essas igrejas visíveis e institucionais, elas morrem, mas a igreja invisível de Cristo Jesus, que é o corpo do Senhor Jesus, ela só cresce. Amém? O segundo ponto: Jesus constrói a igreja dele e para ele, não é para a glória de mais ninguém. Observem que o pronome possessivo minha, utilizado por Jesus no verso 18, ele é bastante enfático.
A igreja pertence a Jesus, pois ele a comprou com o seu precioso sangue. As ovelhas são de Jesus, pois ele morreu por elas. Ele tem a sua igreja nas mãos e, ao mesmo tempo, caminha com ela, ao lado dela. Ele vive na igreja e a mesma não vive sem ele. Amém? Terceiro ponto. Jesus constrói uma igreja feita por pessoas. A palavra grega usada aqui, eclésia, aparece aqui pela primeira vez no Novo Testamento. O seu verdadeiro significado é um povo que foi chamado e reunido ou congregado em uma assembleia. Desculpe se aqui eu vou frustrar alguns, mas Jesus não usou essa palavra no sentido institucional, no sentido denominacional ou de algum tempo. Não, ele falou de uma igreja de pessoas, uma igreja povo, como nós podemos ver na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Quarto ponto dessa fala de Jesus: Jesus constrói a sua igreja numa base sólida. A pedra sobre a qual Jesus constrói a sua igreja não é Pedro, como dizem algumas denominações religiosas, mas é ele mesmo. Jesus é a pedra angular e sobre esta pedra que veio o ensino dos apóstolos e dos profetas. Quinto ponto, Jesus constrói a sua igreja e a sua igreja é invencível. O poder de Satanás jamais poderá destruir a igreja de Cristo Jesus. Jesus venceu e construiu um povo vencedor. Satanás, ele tenta destruir a igreja matando cristãos, mas o sangue dos mártires é semente para a igreja do Senhor Jesus. Sexto ponto, Jesus constrói uma igreja com autoridade e com poder. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E nessa autoridade que ele envia a sua igreja ao mundo para cumprir a grande comissão de Deus. Autoridade para pregar a palavra, chave que abre portas do reino dos céus para o pecador. Por isso, todos os crentes devem pregar a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 8 e 10, vemos a palavra sendo pregada e a porta do reino sendo aberta para os judeus, samaritanos e gentios. As chaves do reino é a oferta do evangelho. Jesus também prometeu ratificar no céu as nossas decisões aqui na terra. Uma pessoa é perdoada no céu quando, baseados nas palavras de Deus, aqui na terra também é perdoada. Declaramos que ela está perdoada porque creu no Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele confirma essa confissão lá nos céus. Amém? Está claro isso para você? Continuando aqui, queridos, nós vamos ler então do verso 21 ao 23, onde Jesus vai predizer a sua morte. E olha o que diz aqui o texto bíblico. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se volta para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Quantas vezes nós, com os nossos olhos humanos, queremos tentar interpretar a vontade de Deus e nos colocamos como Pedro,
usados por Satanás para tentar impedir os planos de Deus. Tentar, porque nada pode frustrar os planos do Senhor Jesus. Olha que interessante. O mesmo Pedro, que havia sido usado por Deus instantes antes para poder receber a revelação de quem era Jesus, agora ele é usado por Satanás para tentar simplesmente sabotá-lo. Por que Pedro fez isso? Por quê? Bom, o fato é, queridos, que Pedro amava Jesus e, no entanto, queria poupá-lo do sofrimento da cruz. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Só que isso frustraria os planos de Deus, os desígnios de Deus. Ele não havia compreendido ainda qual era o plano de Deus na vida de Jesus. Pedro desejava um reino sem cruz. Ele não entendeu que a cruz ela era necessária. E no verso 21, Jesus destaca bastante quando prediz a sua morte, dizendo que era necessário pagar o preço para a redenção do seu povo. E Pedro, então, realmente, ele não tinha se atentado a esse detalhe. Nós, com isso, aprendemos, queridos, que é preciso termos cuidado, pois muitos crentes, por não entender o propósito de Deus, podem trabalhar contra o interesse do reino do Senhor Jesus. O reino do Senhor Jesus não pode ser abalado e nada irá frustrar. Por isso que a reação de Jesus ela é imediata. Ele repreende o maligno que estava por detrás de Pedro. A cruz de Cristo não significava, queridos, derrota e nem fracasso, mas sim vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Aleluia. E concluindo agora este capítulo, eu quero ler para você do versículo 24 ao 28. E vamos ver aqui o que Jesus continua nos ensinando. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem de troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. E eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém, queridos? Esse texto que nós acabamos de ler, ele realmente é muito conhecido. Acredito que todos vocês que estão assistindo essa videoaula já devem ter ouvido alguma explicação sobre ele. Podemos dizer que, de certa forma, Jesus aqui fala um pouco acerca do preço, do custo do discipulado. O quanto nos custa escolhermos seguir o Senhor Jesus. Todo aquele que toma essa decisão, entrando para a igreja invisível de Cristo Jesus, deve ser o seu discípulo. E Jesus deixa então bem claro que aquele que decide segui-lo, é preciso obedecê-lo. Em 3 ordens praticamente muito explícitas nesse texto. Primeiro, seguir a Jesus exige renúncia total da sua vontade. Isso significa abrir mão de, repudiar suas vontades pessoais. É romper com o desejo das suas vontades que prendem o homem a si mesmo. Outra coisa que Jesus nos ensina é que seguir a Jesus requer tomar a sua cruz. Ou seja, refere-se à cruz que é suportada por causa da nossa ligação com Cristo. Tomar a sua cruz diariamente é o sofrimento que resulta da sua união com Cristo Jesus. Há um sofrimento, queridos, há um preço a ser pago pelo fato de seguirmos a pessoa do Senhor Jesus.
E o terceiro ponto, ao escolher segui-lo, devemos fazer isso continuamente. Esse é o terceiro imperativo grego que está presente no contínuo e sugere em seguir a Jesus em definitivo, de forma constante, fiel e diária. A porta da salvação, ela é aberta pela nossa fé em Cristo Jesus, mas a Bíblia ela nos deixa bem claro que nessa jornada, nessa caminhada, Jesus espera uma vida de renúncia ao mundo, em detrimento pelo seu amor, em detrimento de uma jornada de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E há dois tipos de vida que a gente precisa entender. Uma de bem-estar físico e a outra de bem-estar espiritual. É esta segunda baseada na nossa relação com Deus. Nós somos tentados a sempre procurar pelo nosso bem-estar físico como um objetivo dominante da nossa vida. É a tendência da carne. E com isso nós perdemos a verdadeira vida de Deus, aquilo que Deus nos oferece. Jesus aqui nos deixa bem claro, a vida eterna só se ganha pela perda do bem-estar físico. Essa vida, queridos, ela é passageira. E o chamado do Senhor é: o discípulo de Jesus perde o mundo, mas ele ganha os céus. Todo discípulo será recompensado. Quando que você vai ser recompensado? Na segunda vinda de Cristo Jesus. E ele avisa: ela será repentina, ela será gloriosa, pessoal, visível a todas as pessoas e definitiva. E quando ele vier, ele vai retribuir a todos conforme as suas obras. Portanto, que fique bem claro para todos nós. A salvação ela é totalmente pela graça mediante a fé, conforme está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Mas não obstante a isso, haverá graus de castigos e de glórias na medida em que uma pessoa foi fiel ou infiel a Deus. Da onde você tira isso, Marcos? Leia depois Lucas 12, 47, Daniel 12, 3 e primeira carta aos Coríntios 3, de 12 a 14. E o último versículo, queridos, o versículo 28. É um texto bastante debatido, mas aqui talvez Jesus esteja falando a respeito da sua transfiguração, que aconteceria a seguir. Quando a gente continuar os estudos, nós vamos ver que isso aconteceu, e na ocasião Pedro, Tiago e João presenciaram esse fato. Amém? O povo de Deus, queridos, ele é o povo mais amado aqui na terra. Jesus Cristo amou a sua igreja, o seu povo, o seu rebanho, e a si mesmo se entregou por eles. Por isso, como parte da igreja de Cristo, saiba que você é amado e que ele tem um propósito para a sua vida e que ele quer usá-lo para isso. Portanto, coloque-se à disposição do reino. Ore a Deus e diga: Senhor, usa-me como tu queres. Queridos, o que mais você pode ter aprendido com esse estudo de hoje? Bom, aprendemos que é através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus que nós podemos ter vitória contra o pecado, contra a morte e contra Satanás. Aprendemos que devemos ser honestos, queridos, e crer nos milagres do Senhor Jesus. Aprendemos que devemos ficar atentos quanto aos ensinamentos recebidos na igreja. Precisamos saber diferenciar as heresias e os falsos mestres daquilo que realmente é verdadeiro. Aprendemos que o papel da igreja é pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E aprendemos que a igreja é do Senhor Jesus Cristo e ela reúne todos aqueles que nele crê. Por fim, aprendemos que seguir a Jesus requer alguns sacrifícios da nossa parte, mas que ao final valerá muito a pena. Amém? Espero que esse estudo bíblico possa trazer edificação para a sua vida espiritual.
Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aí o teu like, o teu curtir, um comentário e compartilhe esse estudo bíblico com outras pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino.